Boa tarde, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Começar a nossa videoaula de hoje corrigindo as atividades que eu deixei na aula passada. Nesta atividade, da página 22, pediu para que a gente completasse as sequências. Sequência da letra A, nós temos aqui casas que, na verdade, vão andar na diagonal. Nós temos, então, a casa A1, lembrando que sempre vem, né, primeiro a letrinha, depois o número. Então, começou aqui, ó, casa 1, casa B2, casa C3. Ou seja, deu para notar que as letras estão seguindo em ordem alfabética e os números estão aumentando de 1 em 1. Então, a próxima letra seria, então, B e o algarismo 4, ou seja, seria a casa D4. Seguindo nessa sequência, depois do D vem o E, depois do 4 vem o 5, E5, depois F6, G7 e H8. Já para a letra B, os algarismos não estão mudando, então todos vão continuar com o algarismo 4. Porém, as casinhas, as letras, estão numa sequência de ordem alfabética ao contrário. Tá? Então é só a gente dar uma olhadinha, né? F, G, H, ou seja, está ao contrário, tá? H, G, F. Então agora é só olhar, quem vem antes do F é o E, então ficamos com o E4, antes do E é o D, D4, antes do D é o C, antes do C é o B, e antes do B, o A. Para a letra C, nós temos que a letra é a mesma, porém os algarismos estão diminuindo, estão em ordem decrescente, porém de 2 em 2. Então, do 8 para o 6 diminuiu 2. Então, o próximo vai ser, continua a mesma letra, F4, 6 menos 2 é 4, e F2, porque 4 menos 2 é 2. Para a letra D, nós temos aqui a sequência inicial das peças do tabuleiro. Então, eu até falei no vídeo anterior para a gente lembrar da musiquinha. Aqui temos, né, que cada letrinha corresponde a uma peça. Então, se eu lembrar, temos torre e cavalo. Qual seria a próxima peça? Então, bispo, depois dama, rei, já está aqui, bispo, cavalo e torre. Já na letra E, voltamos para as sequências de casas. Porém, as letras não estão diferenciando, são a mesma, sempre a letra A. Os algarismos é que estão mudando, estão em ordem decrescente de 1 em 1. Então, 8 menos 1, 7, 7 menos 1, 6, 6 menos 1, 5. Então, a próxima vai ser a 5. E na letra F, notamos agora que quem não muda é o número, está mudando é a letra, ordem alfabética. E, F, o próximo então vai ser o G, então fica G5, e a próxima H5. Na atividade da página 23 agora, que começou na página 23, depois passou para a página 24, pediu para a primeira questão que indicasse com setas as jogadas para as situações a seguir. Então pediu para a primeira para que o bispo chegasse à casa H5, que é esta casinha que está aqui. Lembrando que quando eu falo jogada, é um movimento, não é quantas casas ele deve andar, não. E eu comentei que a gente deve sempre tentar fazer o menor número de jogadas possíveis. Então, como o bispo anda quantas casas quiser, eu consigo fazer. Na primeira jogada, ele vai para a casa F3. Por isso que a setinha terminou, a pontinha da setinha está na casa F3. Então, ele saiu da casa 8 para na casa F3. Não de uma vez, né? Até porque ele só anda em linha reta, então de uma vez só não consegue. Então ele fez uma jogada para chegar até a casa F3 e depois mais uma jogada para chegar até a casa H5, que foi a casa pedida. Então ele fez aqui 2 jogadas para chegar nesta casa. Eu poderia fazer de formas diferentes, só que eu teria que fazer mais jogadas nesse caso. Então, eu poderia, por exemplo, vir para a casa E4, depois ir para a casa G6, para depois chegar na casa H5, não tem problema. Como a gente quer o menor número de jogadas, eu tenho que fazer dessa forma. O menor número de jogadas só existe desta forma. Já para o rei, chegar agora na casa
D8, que é esta casa que está aqui. Bom, agora no caso do rei, vou tentar também fazer, vou fazer aqui o menor número de jogadas possíveis. Existem mais formas de fazer, eu vou fazer de 2 formas para vocês verem. Existem formas que gastam mais e existem formas que gastam o mesmo tanto de jogadas. Só que o rei, como ele anda uma casa de cada vez, então agora eu vou fazer setinha de uma casa para outra. Então, por exemplo, eu vou começar aqui com ele andando na diagonal para a casa D2. Então ele andou uma casa na diagonal. E depois agora eu vou na vertical, porque agora ele já está na linha da casa D8, né? Só seguir em diagonal. Então eu vou andar aqui mais uma casa, são 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ele chegou na minha casa dele. Tem uma outra forma, na verdade tem várias outras formas que ele vai jogar andando apenas as 7 casas, mas eu vou mostrar aqui uma outra forma, se alguém fez diferente não tem problema, que é ele começando na vertical, andando para a casa C2, C3, depois C4, C5, C6, C7, aqui ele andou 6 casas, e depois ele anda uma na diagonal e chega também aí. Então qualquer uma dessas você vai estar certo, tá? Você vai ter feito certo, e aí é só completar. Então, quantas jogadas o bispo utilizou? A gente percebeu então que ele utilizou 2 jogadas, que o rei, como ele anda uma casa de cada vez, ele utilizou 7 jogadas. Então não confundir jogadas com casas. Como o bispo, ele pode andar quantas casas quiser, a cada movimento é uma jogada. Como o rei anda uma casa de cada vez, a cada casa que ele andou também vai ser uma jogada, porque foi o movimento que ele fez. No exercício número 2, está pedindo assim: no primeiro lance de uma partida, quantas possibilidades de jogadas para as peças claras fazerem? Lembrando que sempre quem inicia a partida são as peças claras. O peão nos deu uma dica, né? Para a gente lembrar de que em seu primeiro lance ele pode andar uma ou 2 casas. Então ele não é obrigado a andar 2, mas se quiser ele pode andar 2. Então neste caso, nós vamos ter que contar da seguinte forma. Vamos imaginar o seguinte: eu posso começar com esse peão da casa A2. O peão da casa A2, ele pode ir tanto para a casa A3, se ele quiser andar uma casa, quanto para a casa A4. Portanto, o peão da casa A2 tem 2 possibilidades. O peão da casa B2 pode ir para a casa B3 ou para a casa B4. Portanto, ele também possui 2 possibilidades. E o mesmo acontece com os outros peões. Cada peão tem 2 possibilidades de jogada. Como nós temos 8 peões, então todos os peões vão ter um total de 16 possibilidades para os peões. Podemos contar, né, para cada peão e somando. Então, sempre de 2 em 2. Para esse 2, com mais 2 desse 4, com mais 2 desse 6, com mais 2 desse 8, com mais 2 10, com mais 2 12, com mais 2 14, com mais 2 16. Porém, existe uma outra peça que consegue fazer o primeiro movimento, que é o cavalo, porque ele pode pular peças. Então nós temos tanto o cavalo da casa B quanto da casa G, e que ele andando ele vai fazer Vá, e aqui eu tenho que escolher Lô, ele vai se posicionar na casa A3, ou se ele virar para o lado direito, ele vai ficar na casa C3, ou seja, o cavalo tem 2 possibilidades, e o mesmo acontece com o outro cavalo, que vai poder ficar ou na casa F3 ou na casa H3. Portanto, 16 com mais 4 dos 2 cavalos, eu tenho um total de 20 possibilidades, de 20 jogadas, né, iniciais para fazer no começo, se eu estou com as peças claras. E quais foram as peças que puderam fazer as primeiras jogadas? Somente os peões e os cavalos. Por quê? Porque o peão ele não tem ninguém, né, bloqueando ele está protegendo as outras peças, o cavalo é o único que pode pular. Então, portanto, a torre, o bispo, o rei, a dama e também o bispo e a torre, né, do outro lado, eles só vão poder fazer jogada depois que a gente liberar peças que estão ou à sua frente ou na sua diagonal, para que ele possa se movimentar. Na número 3, pediu para descobrir qual a melhor, né, as melhores jogadas nos diagramas a seguir.
Lembrando que diagrama é a representação gráfica, ou seja, esse desenho aqui com o nosso tabuleiro, né? E pediu assim, qual seria a melhor jogada para as peças claras nesse diagrama? Olhando aqui para as peças claras, é lógico que eu posso tanto movimentar o rei quanto a torre. Quando eu olho para o movimento da torre, eu percebo que a torre ela pode capturar o bispo. Então, sempre que eu puder capturar uma peça, desde que eu não coloque minha peça em risco, ou desde que eu capture uma peça mais forte que a peça que eu vou perder, é sempre a melhor jogada. Então, dando opção para isso, eu tenho que a torre pode capturar o bispo. E se for as peças escuras, qual seria a melhor jogada? Neste caso, o que eu tenho que pensar? Se eu jogar com o peão ou com o rei, eu vou perder na próxima jogada, eu posso perder na próxima jogada o meu bispo. Então a melhor jogada para as peças escuras seria retirar o bispo para uma casa que não pode ser capturada. Então essa seria a melhor jogada. Como ele não tem possibilidade de fazer captura nenhuma, ele defender a sua peça. Na letra C também pediu as melhores jogadas, só que agora mudou o tabuleiro. Observando aqui, né, no tabuleiro abaixo, qual seria a melhor jogada para as peças claras e por que nós temos que capturar a torre. Por quê? Porque senão depois, se ele não capturar a torre, ele está com a dama que ele vai jogar, se ele não capturar a torre, ele pode perder a dama dele depois. Vamos supor, ele jogou com o rei. Ou até mesmo, ele pode até tirar a dama do lugar, não vai perder. Mas como ele, né, tem essa possibilidade de capturar, é lógico que é muito melhor ele capturar a torre, né, para não perder a dama ou também para poder enfraquecer o inimigo. E para as peças escuras seria capturar, é lógico, a dama, né? Sempre então procurar fazer uma captura de peça, sempre a melhor jogada que a gente pode fazer. Bem, pessoal, terminando a correção dessas atividades, então eu vou deixar aqui mais uma atividadezinha para que vocês façam para reforçar essa parte que o tio corrigiu hoje. Então aqui, na tarefa, na número 1, pediu para escolher as melhores jogadas nos diagramas abaixo e explicar por que você escolheu cada jogada. Então, você vai olhar, por exemplo, aqui falou, jogam as peças claras. Deixa eu te dar um zoom, só para a gente entender, né, para a gente enxergar melhor aqui, ó, uma letra A, para a gente ter um exemplo. Você vai olhar para as peças claras. Quais são as possibilidades de jogada do rei, por exemplo? Quais são as possibilidades de jogada do peão? Lembrando que sempre tentar capturar, ou se o seu rei estiver em xeque, você tem que sair do xeque, lógico, né? Mas sempre tentar fazer uma captura. E é lógico que eu tenho que pensar o seguinte, se eu tiver duas peças para capturar, qual peça que eu devo capturar? Então, a intenção de uma captura é você estar enfraquecendo, né? Você vai enfraquecer o seu adversário. Quanto maior, então, o valor da peça do seu adversário, da peça que você vai capturar, melhor. Então, procure sempre capturar a peça mais forte. Então, você pode colocar. Por quê? Porque essa peça vale tantos pontos, essa peça vale tantos pontos. Seria uma justificativa. O mesmo acontecendo, então, para a letra B, ó. Só que agora vai mudar, jogam as peças escuras. Então olha para as peças escuras, vê qual a possibilidade, se ela pode capturar ou não, e aí você vai dizer qual peça que ela vai capturar ou qual jogada que ela vai fazer. Na letra C jogam as peças claras e note que agora nós temos mais peças. Então presta atenção, porque tenta fazer a jogada. O rei pode fazer alguma coisa, aqui cada um, então você vai ter que analisar pecinha por pecinha. O mesmo acontecendo aqui na letra D. Então, você deve, na verdade, analisar todas as jogadas, todas as pecinhas, o que ele pode fazer ou não, e justificar por que você fez isso. A página 28 vocês vão fazer também, tem aqui a letra E, né, continuação, mesma coisa então, qual seria a melhor jogada, só que agora para as peças escuras. E aqui a melhor jogada para as peças claras. Façam também as setinhas, tá? Indique com as setinhas qual jogada que você fez, qual jogada que você achou que é melhor. E na atividade número 2, pediu assim, descubra qual é o mínimo de jogadas necessárias para as peças claras capturarem uma peça. Então você vai pensar jogada das peças claras. É lógico que você, além de jogar com as peças claras,
Você tem que imaginar qual seria a jogada das peças escuras também. E aí você vai escrever aqui quais jogadas você fez. Você pode separar, se quiser, fazer uma separação aqui, ó, peça clara e peça escura, colocar as jogadas das peças claras e colocar as jogadas da peça escura que você quiser. E aqui você vai colocar o número de jogadas que foram feitas para a peça clara poder capturar uma peça. Bem, pessoal, por hoje é só isso. Eu vou deixar somente essa atividade para que vocês fixem bem mesmo sobre as jogadas, né, e quais seriam as melhores jogadas. Então é apenas um treinamento. Se quiserem uma orientação que eu dou para vocês, aí eu tenho um tabuleiro Tio Trash, eu posso colocar essas jogadinhas no tabuleiro. Eu acho que é mais fácil do que olhar para o diagrama, do que olhar para o desenho. É muito interessante fazer isso. Se você tem um tabuleiro, coloca as pecinhas e aí no tabuleiro você analisa. É muito melhor, tá? Você já está treinando também para quando você for jogar. Certo? Então, pessoal, é isso por hoje. Um grande abraço, tenha uma ótima semana e fique com Deus.